Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ter uma aula sobre rã descerebrada e espinal, para a gente poder entender um pouquinho melhor as funções do tronco encefálico e as funções da medula espinal. Tá? Para essa aula, a gente vai usar um vídeo que foi filmado por professores da FURG. A gente agradece aos professores da FURG que filmaram essa aula. Essa aula está à disposição no YouTube, não é? Mas eu vou ir pausando o vídeo deles e vou ir explicando algumas coisas, né, dando um toque nosso aqui para esse vídeo, tá bom? Não aparece meu nome aqui, né, no vídeo, eu sou o professor Leder, da PUC-RS, Leder Xavier, tá bom? Caso alguém veja o vídeo daqui a algum tempo. Bom, vamos lá, vamos começar a ver o nosso vídeo, vamos compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Aqui temos nossa tela compartilhada. Tá? Vamos já em tela grande aqui. Bom, começamos. Aqui tem coisas básicas do vídeo, não é? Algumas instruções básicas, alguns créditos, não é, que vão aparecendo relacionado aos pesquisadores que fizeram o vídeo, né? Depois tem créditos no final também. Então vamos lá. Bom, nessa primeira parte, eles colocam... essa primeira parte é uma parte interessante. Eles colocam que essas são as características de uma rã normal, uma rã com todo o sistema nervoso intacto, tá? Eu até procurei, fiquei olhando bastante no vídeo, ver se a rã já tinha alguma lesãozinha ali. Porque, assim, essa rã que está aparecendo aqui, ela é muito boazinha. Eu fiz essa aula durante vários anos e todas as rãs que eu trabalhei, elas é muito difícil tu colocar uma rã em cima de uma mesa, ela sai pulando, é difícil ficar com ela, trabalhando com ela assim. Mas para ser bem sincero para vocês, eu procurei alguma lesão, não é? Porque essa rã parece uma rã que tem o tronco encefálico e tem a medula espinal, um tipo de rã que a gente chama de rã descerebrada, tá? Pelo comportamento dela. Mas eles colocam como uma rã normal e eu, inclusive, não encontrei a lesão dessa rã. Fiquei procurando na cabeça da rã e não encontrei, tá? Mas comportamentalmente uma rã normal fugiria dessa situação aí, tá? Mas uma rã normal vai mostrar também esses comportamentos aqui que a gente tem, tá vendo, tá? Então vamos colocar aqui para vocês, vamos ver alguns comportamentos que esse animal vai mostrar. Primeiro, olha aqui, ó, o animal tem um padrão respiratório, tá? Ou seja, ter esse padrão respiratório indica o quê? Indica o seguinte, indica que tem pelo menos o tronco funcionante, tá? Lembrem-se que os centros respiratórios eles ficam no tronco, principalmente no bulbo, não é? Tem alguns na ponte e tem alguns até no comecinho ali da medula espinal. Mas assim, manter o movimento respiratório, isso indica que tem vias de tronco funcionantes, tá? Esse animal também, a gente pode ver que tem várias coisas que estão indicando aqui que ele está mantendo um tônus de tronco encefálico. Olha aqui, ó, ele está com a pálpebra aberta, tá? Isso indica que o terceiro par está funcionando super bem, o elevador da pálpebra está funcionando super bem, tá? Ele tem um tônus, isso indica que as vias de tronco encefálico também estão intactas, ou seja, retículo espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal, estão mantendo o tônus desse animal, tá? E também tem o cerebelo que vai estar ajudando a manter esse tônus ali, tá? Como eles colocam que é um animal que não teve nenhum tipo de lesão, aqui a córtico espinal lateral e a córtico espinal ventral também estão funcionando, tá? É lógico que nos anfíbios a córtico espinal lateral não é tão proeminente assim. Esses animais têm principalmente córtico espinal ventral, tá? É um animal que está mantendo
o seu tônus, né? Está mantendo tônus em membros anteriores e membros posteriores. Vou continuar dando uma olhadinha no animal. Isso aqui é um teste que se faz com as rãs. É um teste que a gente chama de teste do equilíbrio. A gente faz assim, a gente vai mudando a posição, não é? E o animal vai se equilibrando em cima dessa placa. Ele vai mudando o tônus muscular, né, nas diferentes musculaturas para poder se equilibrar. Isso depende basicamente de aparelho vestibular. O aparelho vestibular tem que estar intacto e aí ele manda informações para os núcleos vestibulares do tronco e aí dali sai a vestíbula espinal para a medula espinal, que ajuda a manter essa postura, mas também o cerebelo participa bastante desse controle postural. Então, isso é principalmente aparelho vestibular, que manda informações para os núcleos vestibulares, que faz uma troca de informações com o cerebelo, não é? E dali sai a vestíbula espinal, que ajuda a manter esse equilíbrio, não é? Desse animal. Então, ele vai mexer várias vezes a placa em diferentes posições e o animal se mantém, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está fazendo os ajustes posturais para se manter. Olha como ele faz ajustes do corpo para não cair. Tem um passinho para frente para poder se ajeitar. Eu vou dar um pause aqui, ó. Olha aqui, ó. Realmente, eu procurei. Esse animal não tem uma lesão aqui, ó. Eu não consigo achar uma lesão aqui em cima. Tá? Aparentemente é um animal intacto mesmo. Mas eu, vou ser sincero, jamais vi uma rã com essa calma aí. Tá? Toda a minha vida, jamais encontrei isso. Às vezes as lesões são bem pequenas, não é? E tá bem limpinho, não tem sangue, a gente não consegue ver nada. Mas eu realmente não consigo ver nenhuma lesão. A lesão é sempre feita nessa região média aqui. Talvez seja um animal intacto mesmo, mas é o animal mais calmo que eu já vi. Uma rã, normalmente, se colocasse ela, sairia pulando. Tá? Bom, isso é uma característica da rã, a gente chama isso de abraço sexual. É uma função do tronco encefálico da rã. Tá? A rã macho, quando ela fica sobre a rã fêmea, ela faz o seguinte, ela faz um abraço para poder copular. Então, isso é uma função de tronco, e aí a gente pega a rã, esfrega o dedo aqui no tronco dela, e ela abraça esse dedo. É uma função clássica de tronco cefálico. Seria mais ou menos parecido, não é, com o nosso reflexo de preensão. Tá? Lógico que o nosso reflexo de preensão não tem nada a ver, a origem dele absolutamente não tem nada a ver com um abraço sexual, né? O nosso reflexo de preensão, ele vem porque os nossos ancestrais andavam na copa das árvores. As rãs, os ancestrais delas não andavam na copa das árvores, né? Então elas não precisam ter essa apreensão para andar agarrada na mãe, não é? Para não cair da copa das árvores, tá? Tem mais a ver com o momento de cópula dos anfíbios, né? Que ela tem que agarrar o macho tem que agarrar a fêmea. Então tem essa é a relação que é explicada na literatura sobre esse reflexo, conhecido como abraço sexual. Olha, esfrega o dedo ali, ó, e agarra. Tá? Aqui, ó, tem um reflexo que é o reflexo de endireitamento. Reflexo de endireitamento é um reflexo que depende muito das vias vestibulares, depende muito do cerebelo, no qual tu coloca o animal de costas e ele faz o quê? Ele volta para a posição normal, né? Então, esse é um reflexo que depende muito do, do tronco encefálico, tá? O animal está tentando voltar à posição. Agora, ele vai soltar, olha como volta rapidamente. Tá? Voltou. Bom, esse é o reflexo de nadar, que seria o equivalente ao reflexo de caminhar. Tá?
Como eles alegam que essa rã é uma rã intacta, ela vai ter o reflexo de nadar, não é? Como nós seres humanos podemos ter o reflexo de caminhar. Ó, ela reflete, ela nada naturalmente. Tá? Reflexo que é basicamente tronco encefálico também, né? O início dele e o fim é cortical, né? É meio parecido com o reflexo de caminhar. Caminhar é um reflexo de tronco e medula espinal para seres humanos, mas começar e parar e imprimir um certo estilo é bem cortical, né? Agora ele vai fazer os procedimentos cirúrgicos para fazer a rã descerebrada e depois para fazer a rã espinal. Tá? Vou explicar para vocês a lógica desse procedimento cirúrgico. Aqui, ó. Essa parte aqui é muito importante, tá? Assim, ó, as rãs têm isso aqui, ó. Elas têm essa estrutura aqui, ó, que se chama mancha timpânica, tá? Isso aqui é equivalente às nossas orelhas. Tem do outro lado lá também, tá? Então, o olho da rã e aqui está a mancha timpânica. Essas manchas timpânicas são marcos anatômicos muito importantes da rã, tá? Se vocês traçarem uma linha reta aqui, ó, à frente das manchas timpânicas, tá? E pegarem bem essa região média aqui, ó, daqui para frente, tá? Se vocês lesarem daqui para frente eu tenho o cérebro, daqui para frente eu tenho o diencéfalo e o telencéfalo da rã, tá? Então, daqui para frente eu tenho o diencéfalo e o telencéfalo. Então, se vocês fizerem um furinho aqui, colocarem um aramezinho ali e destruírem daqui para frente, vocês vão ter uma rã que vai ter o quê? Que vai ter o tronco encefálico e a medula espinal, tá? Esta rã, ela é chamada de rã descerebrada, porque ela não tem o cérebro, tá? Ela fica só com o tronco e depois fica só com a medula espinal. Fica com os dois, tá? Então, nesse tipo de rã, vocês podem ver as funções do tronco encefálico e podem ver as funções da medula espinal. Tecnicamente, é um animal que vai se manter vivo, porque para estar vivo precisa ter fluxo sanguíneo e atividade elétrica no tronco. Ele tem o tronco. Tecnicamente, é um animal que não sente dor, ele sente a percepção de estímulos nocivos. Por quê? Porque dor é só quando a informação chega no diencéfalo e no telencéfalo, chega no cérebro. Tá? Tecnicamente, é um animal que vai manter o processo respiratório, porque ele tem o tronco, vai manter a respiração pulmonar, tá? E vocês vão ter somados as funções de tronco mais medula espinal. Depois tem uma outra preparação que é o animal espinal. O animal espinal é assim, ó. Vocês vão fazer aqui, ó, vão traçar uma linha reta posterior às manchas timpânicas, vão pegar a região medial e vão fazer o quê? E vão destruir daqui para frente. Vocês vão destruir o tronco, bulbo, ponte, mesencéfalo e depois vão destruir o cérebro. Vocês vão destruir diencéfalo e telencéfalo. Vai sobrar só a medula espinal. Tecnicamente, esse animal é morto. Tá? Por que tecnicamente o animal é morto? Porque não tem tronco, o tronco foi destruído. O animal espinal tecnicamente é morto, não tem tronco encefálico, tá? Mas ele vai continuar com alguns movimentos. Por que ele continua com alguns movimentos? Alguém vai dizer, professor, mas a respiração dele como é que fica? A respiração dele vai acabar. Por que a respiração dele, a respiração pulmonar, tá? Por que a respiração pulmonar dele acaba? A respiração pulmonar dele acaba porque eu destruí o tronco. Então ele não tem como ter centros respiratórios para fazer a respiração pulmonar. Mas não se esqueçam que anfíbios, por que se usa a rã para essa aula? Porque anfíbios têm respiração pulmonar e respiração cutânea. Então, o coração dele continua batendo com o marca-passo cardíaco, tá? Ele tem 3 marca-passos, não é?
não são iguais aos nossos. A gente tem o nodo sinoatrial, o nodo atrioventricular e as fibras de Purkinje. Ele tem 3 gânglios que tem o nome de gânglio de Bidet, Remak e Ludwig. Tá? Então, o que acontece? Os marcapassos continuam funcionando, o coração continua batendo e o sangue passa pela pele. Então, ele tem a respiração pulmonar que garante um aporte de ATP. Então, com isso, ele consegue ter movimentos. Então, olhem o seguinte, é um animal que vai estar morto, mas a medula funcional vai estar funcionante, e com isso ele vai fazer alguns movimentos. Então, o animal espinal é um animal que tem todo o tronco destruído, tem todo o cérebro destruído, e fica só com a medula espinal. Tá? Importante isso. Importante a gente guardar isso. Tá? Bom, e depois a gente se coloca um estilete e faz o quê? Destrói toda a medula espinal e fica um animal sem nada de sistema nervoso central. Tá bom? Vamos soltando aqui. Olha lá. Ele vai fazer aqui, ó. Vai fazer aqui. E tá aqui o furinho, né? É esse furinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Peraí. Opa, vamos voltar aqui para ver o furo. Ó, tá aqui o furinho do animal. Ó, tá aqui. Aqui dá para ver bem, né? Eles já tinham feito aquele animal, ele era um animal que tinha só o tronco e a medula espinal. E aqui, ó, foi feito furinho aqui, ó, e destruíram aqui, ó. Não tinha como ser um animal que não tivesse nada. Aqui naquele ângulo não dava para ver, né? Então, esse animal, ele já está o quê? Ele já é uma HUD cerebrada. Já foi tirado tudo daqui para frente. Agora, eles talvez coloquem aqui, acho que isso aqui deve ser tem toda a cara de ser um furinho, né? Não sei que seja alguma coisa da visão ali, mas parece um furo. Tá? Vamos ver o que eles vão fazer. Não sei se é, não tenho certeza daquilo. Ó, tá ali, ó. Agora sim, agora não, o vídeo tu pode digitar no tempo também, né? Não sei como é que é. Mas assim, ó, o furo foi feito aqui, ó, à frente das manchas timpânicas. Se colocou um estilete aqui, ó, e fez o quê? Entre os olhos aqui, ó, se destruiu todo o diencéfalo e todo o telencéfalo. Tá? Então, esse animal fez o quê? Esse animal já não tem mais cérebro. Tem um detalhe interessante, que o sistema visual desse animal permanece, assim, porque uma boa parte das fibras do sistema visual dele vai para o colículo superior e não para o lobo occipital, né? Então ele tem algumas fibras que fazem o quê? Tem algumas fibras que vão aqui para o mesencéfalo. A maior parte das vias visuais dele acaba indo para o mesencéfalo aqui, tá? Eu acho, se eu não me engano, esse animal tem algumas vias que vão direto para o mesencéfalo. Não sei se ele chega a passar pelo tálamo aqui, se essa destruição do tálamo chega a afetar, mas parece que tem um pouquinho de via visual, tá? Lembrando que nós temos uma via que vai da retina até o mesencéfalo, tá? Mas esse animal, essa via é muito grande, tá? A via que vai para o córtex cerebral, retina, tálamo, aqui lobo occipital é proeminente, principalmente em mamíferos, né? E primatas, aí sim, é a principal via, tá? Vamos lá. Olha lá, com o tronco encefálico, continua respirando, continua mantendo postura, tá? Continua respirando por quê? Porque os centros respiratórios estão no tronco cefálico. Continua mantendo postura por quê? Porque ali ele tem a vestíbulo espinal, a tecto espinal, a retículo espinal, que são vias de postura, e ainda tem, lá no mesencéfalo em cima, ainda tem a rúbero espinal. Ele só perdeu a córtico espinal, tá? Então ele tem 3 vias e ainda tem o cerebelo. Então assim ele consegue manter essa postura, tá? Olha aqui, ó, a prova aqui, ó, terceiro par bem íntegro, por quê?
porque ele consegue elevar essa pálpebra, ele não tem ptose palpebral. Se vocês fizessem assim, se vocês batessem no olho ali dele, ele ia ter o fechamento reflexo da pálpebra, indicando que o sétimo par neurofacial está íntegro também, tá? Então o tronco dele tá inteirinho ali. O tronco dessa rã, essa é uma rã catesbeiana, tá? O tronco dessa rã tá íntegro. O tronco cefálico desse animal está bem íntegro, tá? Então tem o tronco e a medula espinal e consegue manter isso daí, tá? E é um animal que se a via visual que vai ali pro colículo superior e vai para o pretecto, não é? É um animal que consegue até se alimentar porque ele enxerga coisas que estão em movimento. E essa detecção de objetos em movimento vai ser feita nesse animal pelo tronco cefálico, pelo pretecto e pelo colículo superior, tá? Seres humanos também, se tem alguma lesão cortical grande, eles conseguem ver algumas coisas e detectar alguns movimentos por essa via que vai para o tronco, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Bom, ó, mantendo o movimento respiratório e mantendo postura. Agora, esse animal vai ser testado. Ó, olha como ele tem reflexo de retirada. Reflexo de retirada é da medula espinal. A medula espinal está ali. O que se fez? Se deu um toquezinho não é, na pata dele, ele vai ter um reflexo de retirada normal. Tá? Ó, outro reflexo de retirada. Você apertou a pata dele e faz o reflexo de retirada. Olhem o equilíbrio desse animal. Olhem como ele mantém o equilíbrio. Ó, olha como ele consegue manter o equilíbrio. Por que ele mantém o equilíbrio? Ele mantém o equilíbrio porque ele tem o quê? Porque ele tem o cerebelo e porque ele tem as vias vestibulares, as vias que vêm do aparelho vestibular, pelo oitavo par craniano, pelo vestíbulo coclear, até os núcleos vestibulares, e dali parte, dos núcleos vestibulares, parte ao vestíbulo espinal. Então, ele tem essas vias de tronco, ele consegue manter isso, tá? Ele vai conseguir manter esse equilíbrio. Ó, ele continua com o abraço sexual, que também é uma função de tronco, ó, e vai continuar com o reflexo de endireitamento. Ó. Solta ele, ele volta para o reflexo de endireitamento. Aqui ele tem dificuldade para iniciar o ato de nadar, porque depende do córtex. Mas tu dá um estímulozinho, ele já nada. Ó. Na realidade, ele nada mais, se tu deixar mais um tempo, ele nada melhor. Tá? Tem uma coisa muito interessante dessa aula. Eu já fiz essa aula centenas de vezes, tá? Se tu fizer o seguinte, se tu colocar o animal em um local onde ele consiga tocar os pés no chão, ele não nada. Ele só nada se ele não tocar os pés no chão. Ele só começa o reflexo de nadar se ele não tocar os pés no chão. Então, um detalhe só fazendo a aula várias vezes a gente aprende, tá? Isso era uma aula que a gente fazia muito na fisiologia humana. Essa era uma aula foi feita durante muitos anos. Eu fiz essa aula, sei lá, durante 15, quase 20 anos, não, faz tempo que são proibidas as práticas, proibidas ou pelo menos desencorajadas as práticas com animais, né, na fisiologia, não é? A gente diminuiu bastante isso. Mas, assim, essa prática foi, no mínimo, eu acho que uns 10, 15 anos ela foi feita. Eu fiz ela como professor na PUC, né? Bom, agora ele vai fazer a lesão lá atrás, ó, para fazer a rã espinal. Agora, ó, ele faz uma lesão ali, ó. Vai fazer uma lesão exatamente na linha média atrás da mancha timpânica.
E olha só, primeira coisa, olha aqui, ó. Olha só, o animal perdeu as vias de tronco, tá? Esse animal perde as vias de tronco. Olha aqui, ele já não consegue manter aquela postura, tá? Ele já não tem a postura, ele tem só a medula espinal ali, tá? Então, ele já não consegue manter essa postura. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha bem detalhada aqui, ó, nele, ó. Olha aqui, ó. Pelo menos desse lado aqui, ó, ele já perdeu o terceiro par craniano, já não consegue levantar a pálpebra. Talvez tenha alguma atividadezinha do terceiro par, porque às vezes essa lesão tu não consegue destruir toda, né? Tem um pouquinho de terceiro par craniano aqui, ó, levantando essa pálpebra aqui, mas essa aqui já caiu, tá? Agora, eles vão fazer o que a gente chama de leis de Flieger. Flieger era um fisiologista, acho que é alemão, né? E o Flieger se escreve Pfluger, P-F-L-U tremado G-E-R, tá? O Flieger, ele mostrou o seguinte, que quanto maior é o estímulo que tu coloca, maior é a reação. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa rã espinal, tá? É uma rã tecnicamente morta, que tem só medula espinal. Isso é para vocês verem só as funções da medula, tá? E vão ir colocando ácido acético numa crescente no pé da rã, sempre do mesmo pé, tá? E aí a gente vai vendo o que vai acontecer com esse animal. Eu vou dar uma paradinha, explicar algumas coisas para vocês e a gente vai observando, não é? O que acontece com esse animal, tá? Vamos dar uma olhada. Olha ali, ó, ele tem diferentes concentrações de ácido acético. Ácido acético é vinagre, tá? Ó, agora ele coloca no pé da rã, tá? Ó, o que acontece? Quais são as leis de Flieger? Tá? A primeira lei de Flieger, tá? Tem, assim, tem diferentes. Às vezes tu vai ler, algumas leis mudam o nome um pouquinho, tá? Alguns autores mudam o nome um pouquinho, mas o princípio é sempre o mesmo, tá? Primeira lei de Flieger é a lei da localização. Tu faz o quê? Tu coloca aqui, ó, no pé da rã, e o que vai acontecer? Esse estímulo vai na medula espinal, que está intacta, e como ele é um estímulo fraco, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um reflexo de retirada bem pouquinho, e o animal vai só mexer a pontinha do pé aqui. Isso a gente chama de lei da localização de Flieger. Quando tu colocares um ácido acético mais forte, quando tu der um estímulo mais forte, vai acontecer isso aqui, ó. Tu vai colocar o ácido acético aqui, e esse estímulo vai fazer o quê? Ele vai até a medula espinal e vai tomar conta de mais segmentos da medula. E quando ele toma conta de mais segmentos da medula, ele vai gerar um reflexo de retirada que vai movimentar toda a pata do animal. O animal vai puxar toda uma pata. Tá? Isso a gente chama de lei da unilateralidade. Depois, se vocês colocarem ácido acético mais concentrado, isso faz o quê? É um estímulo um estímulo nociceptivo mais forte, e isso faz o quê? Isso vai até a medula espinal, ativa mais segmentos da medula espinal, mas também passa para o outro lado da medula espinal. Tá? E aí o animal faz o quê? Ele faz o seguinte, ele vai flexionar esta pata e vai flexionar junto esta pata. As duas patas vão ser flexionadas juntas. Tá? Isso a gente chama de lei da simetria. A lei da simetria de Flieger, tá? Ela não existe para seres humanos. O equivalente à lei de simetria de Flieger é o reflexo de extensão cruzada. Por quê? Porque na medula espinal de uma rã, a rã caminha como? A rã caminha com flexão e extensão conjuntas. Ela flexiona e salta, flexiona e salta. Nós caminhamos com flexão e extensão alternadas. Então a rã faz o quê? Ela faz a lei da simetria, ela puxa as duas patas, e nós, seres humanos, fazemos o quê? Nós fazemos a extensão cruzada. Eu queimo a mão e estendo. Tá?
Então, isso é um ponto importante que a gente tem que levar em conta. Tá? Então, ela vai fazer a lei da simetria. Primeira lei, localização. Tá? Mexeu só a patinha. Segunda lei, unilateralidade. Vai mexer todo o membro. Terceira lei, simetria. Tá? Depois, ela faz o quê? Se eu colocar um astocético mais forte, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ela vai mexer os dois membros inferiores, porque essa informação vai para a medula espinal e faz um reflexo de retirada, a informação já passa para o outro lado, já ativa a motorização do outro lado, e ela vai flexionar os dois membros inferiores, e essa informação já vai irradiar para cima e vai fazer o quê? E vai começar a pegar membros superiores. Vai começar a pegar a intumescência cervical. E aí o animal faz o quê? Ele já começa a mexer um braço. Então, essa informação ela está irradiando. Por isso, o nome dessa lei é Lei da Irradiação de Flieger. Tá? E, por último, quando vocês colocarem o ácido mais forte, vai acontecer o quê? Essa informação vai para a medula, ativa o reflexo de retirada do mesmo lado, ipsilateralmente, ativa o do outro lado, ele puxa as duas patas juntos. Essa informação sobe na medula espinal, toma conta de vários segmentos da medula espinal e faz o quê? E vai mexer de modo generalizado os dois membros superiores. Então, ele vai puxar os dois membros superiores e os dois membros inferiores. Tá? Isso é a lei da generalização de Flieger. Então, qual é a primeira lei? Se mexer só a patinha, localização. Segunda lei, lei da unilateralidade, uma pata só. Tá? Só a pontinha do pé, localização. Se flexionar uma pata inteira, lei da unilateralidade. Se o estímulo passar na medula e fizer o seguinte, tomar conta das duas patas, simetria. Se o estímulo subir na medula espinal e começar a irradiar para um braço, irradiação, tá? Opa, irradiação, tá? E se tomar conta dos dois braços e dos membros inferiores, lei da generalização de Flieger. Essa é a sequência, tá? O que acontece na aula, quando a gente faz essa aula? Acontece assim, ó. O aluno tem, para trabalhar, ele tem, sei lá, 10 doses de ácido acético. E aí ele faz o seguinte, ele está na terceira dose e a dele não fez nada. E ele olha para o grupo do lado e ele olha para o grupo do lado e a outra rã já está, sei lá, já está lá na lei da simetria. E eles, professor, minha rã não funciona. Não, as rãs têm sensibilidades para dor, sensibilidades nociceptivas diferentes, assim como seres humanos. Então, assim, não quer dizer que todas as rãs vão reagir de um modo igual, tá? Algumas demoram mais para reagir. Segunda coisa que acontece. A rã faz a lei da localização, ela mexe uma patinha, mexe o pezinho aqui. Aí o aluno coloca a segunda dose que ele tem. E a rã faz a lei da simetria. Aí ele diz, professora, minha rã não tem lei da unilateralidade. É óbvio que ela tem, só que o que acontece? Tu não tem todas as concentrações de ácido do mundo para testar. Então, tu tem uma concentração, tu conseguiu ver uma lei, a segunda concentração que tu tem, desafortunadamente, faz o quê? Já vai pular uma lei, tá? Terceira coisa, o aluno faz assim, ó, ele vai aumentando, tá tudo dando certo, tá? Ele vai aumentando a concentração de ácido, tá? E aí ele vai aumentando a concentração de ácido. Primeiro deu tudo certo. Ele coloca a primeira concentração de ácido, o animal faz lei da localização. Segunda concentração de ácido faz unilateralidade. Terceira concentração de ácido vai fazer a simetria. Quarta concentração de ácido faz a irradiação. A aula está perfeita, tá? Quinta concentração de ácido, o ácido indo para mais concentrado, tu espera o quê? Que ele vai fazer a lei da generalização, ou seja, o estímulo chega, toma conta de vários segmentos da medula e movimenta membros superiores e inferiores. E o animal faz o seguinte, a rã faz o seguinte, ela está irradiando e ela faz o quê? E ela volta para uma lei como a lei da unilateralidade.
Por que ela estava lá em cima e tu aumentou a concentração de ácido, e aí tu aumenta a concentração de ácido e o animal responde de um jeito pior, tá? Pessoal, o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando tu vai colocando ácido, tu vai queimando as terminações nervosas, tu vai queimando aquelas fibras nervosas. Então, a informação, se antes ela passava por 1000 fibras, tu começou a queimar com ácido. Então, vai acontecer o quê? Agora ela não passa mais por 1000, ela passa por 800, e depois ela passa por 700, e depois ela passa por 400. Então, por isso que a resposta é menor, porque tu começa a queimar as terminações nervosas. Isso é um ponto muito, muito importante. Assim, ó, por exemplo, se tu pega um indivíduo com uma queimadura, e aí tu pergunta para ele se dói a queimadura, tá? Queimadura de primeiro e segundo grau dói. Queimadura de terceiro grau não dói, por quê? Porque pega até a fibra nervosa, queima até a fibra nervosa. Não quer dizer que a queimadura de terceiro grau não vai doer depois, porque o sistema nervoso periférico se regenera e vai encontrar os mediadores da dor, vai encontrar o processo inflamatório e pode doer até 1 ano, mais de 1 ano, tá? Uma queimadura de terceiro grau. Mas, assim, não sentir dor numa queimadura é péssimo. É péssimo. Senão é uma queimadura muito funda que pegou até o tecido nervoso. Tá? Então, isso é muito importante, é muito, muito interessante. Teve um caso, uma vez, de um senhor que ele entrou no pronto-socorro, né? E ele entrou no pronto-socorro, ele trabalhava numa empresa e uma caldeira estourou e a água quente da caldeira caiu por cima dele. Queimou praticamente todo o corpo, não queimou, sei lá, só onde tinha cueca e tal, né? Mais protegido por roupa. E assim, ele referia pouca dor, ele dizia que não tinha muita dor e tal, mas já estava uma situação meio ruim. Por que acontecia? A maior parte do corpo dele teve queimadura de terceiro grau. Tá? E depois ele complicou, né, as queimaduras e tal, ele foi a óbito por causa dessas queimaduras. Mas o início, primeiro momento assim, que ele referiu, né, ele dizia que onde tinha pego não tinha queimado muito, entendeu? Mas tudo foi queimadura de terceiro grau. Tá? Bom, então vamos ver como é que funciona. Agora eles lavam para tirar o ácido, não é? E vão começar a colocar concentrações maiores. Lavam e secam, né? Ó, começando com ácido acético bem levezinho, né? 0,005%. Tá bem diluído. Vamos ver o que esse animal vai fazer. Olha a lei da unilateralidade aí, ó. Flexão de um membro só. Agora está aumentando a concentração de ácido acético. Ó, unilateralidade já começou. Ó, ele deu até uma irradiadazinha ali para cima, não é? Mas não fez a lei da simetria. Mas já começou. O animal, às vezes, ele não faz, gente, ele não segue o que está nos livros, né? Às vezes ele não faz a lei da simetria, irradia e ele mexe o membro superior. Isso são coisas que acontecem também, tá? Ó, 0,02% de ácido acético. Vamos ver o que vai acontecer. Colocou o ácido. Olha ali, ó. Já está irradiando bem, ó. A outra patinha ele não está respondendo bem. Mas às vezes a gente vê bem bonito, assim, a lei da simetria puxar as duas patinhas juntas, né? Mas irradiou bem. Essa é uma lei muito legal, tá? Essa é uma lei que a gente chama de lei da coordenação de Fliger.
a gente pega um pedacinho de papel e coloca no ácido acético, coloca ou no peito da rã, a gente coloca no peito da rã e a rã faz assim, ó, com os membros superiores, ela vem com os membros superiores e tira esse papelzinho com ácido acético, tá? Ou tu coloca nas costas e ela faz um negócio que eu não tenho como fazer aqui, com o pé ela vai lá e tira esse papel com ácido acético, tá? Essa lei da coordenação de Flieger equivale, por exemplo, quando o indivíduo está dormindo e pousa um mosquito nele. Vocês não pensam em pousar um mosquito, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pousa um mosquito, vocês vão ativar a via que mostra a dorzinha da picada, e aí isso faz o quê? Essa informação entra na medula espinal, vai até o sistema reticular ativador, da formação reticular do tronco, depois faz o quê? Vai até o córtex de vocês, vai acordar vocês, e aí vocês vão se acordar, e aí depois que vocês se acordam, vocês vão ativar o córtex visual, vão localizar aquele mosquito, vão ativar o córtex motor e vão dar um tapa. Ainda podem ativar a área de brocar, né? E falar um palavrão ainda. Nem pensar. A medula não vai fazer isso. A medula vai fazer o seguinte: ela mesmo vai se encarregar de fazer o seguinte. A medula espinal mesmo vai fazer o seguinte: vocês mesmos dormindo, vocês não estão dormindo, vocês vão fazer o quê? A medula espinal vai fazer isso aqui, ó. Ou vocês vão se mexer assim para tirar aquilo, só para tirar aquele mosquito dali. Tá? Então, a lei da coordenação de Flieger, ela mostra exatamente mecanismos de defesa que a medula usa, que vocês não precisam ativar o córtex, tá? Por exemplo, alguma coisa toca no pé de vocês, vocês têm um reflexozinho de retirada, ou esfregam o pé, tá? Isso pode ser mesmo dormindo, tá? Querem ver uma grande... Eu sempre conto para os meus alunos o seguinte: quer ver uma grande mentira? Se vocês quiserem contar uma grande mentira, contem o seguinte: contem que vocês estavam com tanto sono, que vocês deitaram, dormiram e nem se mexeram e acordaram do mesmo modo no outro dia, tá? Nem me mexi, dormi, estava tão cansado que... Pessoal, isso não existe. Se vocês vão fazer o seguinte, se vocês, lógico, a não sei que vocês tenham um problema de locomoção, assim, sei lá, vocês têm uma lesão medular, não consigam se mover, alguma coisa assim, mas assim, ó, se o indivíduo estivesse movendo plenamente, tá? Se ele conseguisse movimentar plenamente, o que vai acontecer? Ele deita, a pressão que é exercida faz o quê? Começa a comprimir vasos, não é? Começa a fazer uma leve isquemia daquele local que ele está deitado, e ele faz o quê? Dali a pouco ele vira, muda de posição para esquemear outro lugar. Já vai esquemear outra região do corpo. E aí ele faz o quê? E aí dali a pouco ele já vai esquemear aquela região e depois ele vira para esquemear a outra. Então, porque se vocês não mudassem de posição, vocês eram capazes de fazer o quê? Eram capazes de fazer até uma úlcera de decúbito, eram capazes de fazer até uma escara. Tá? Então, escara, a gente tem visto muita escara em paciente COVID. O paciente COVID faz muita escara. Se você tá, mas os cuidados de enfermagem não melhoraram para os pacientes não terem escara, melhoraram muito, tá? Assim, o que se tem de escara hoje é muito menos do que se tinha de escara antigamente, tá? Os cuidados de enfermagem nos hospitais melhoraram muito para as pessoas não terem escara. Mas, por exemplo, o paciente COVID, ele tem uma questão importante que é o seguinte: dependendo se tu mudar ele de posição, ele não ventila direito. Então, tu tem que manter ele naquela posição, assumir que ele vai fazer uma escara porque na ventilação mecânica, às vezes, ele não... Dependendo da posição que tu colocar, que tu mudar ele não consegue ventilar direito. E aí ele acaba fazendo escara, mesmo tendo um ótimo cuidado de enfermagem, mesmo estando num ótimo hospital, ele pode fazer uma escara. É um fenômeno que pode acontecer, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa lei da coordenação. É uma lei muito bonita de se ver. Notem, é um animal que vai tirar um papelzinho com ácido acético das costas dele. É um animal tecnicamente morto, que tem todo o tronco encefálico destruído, todo o cérebro destruído e tem só a medula espinal. Olha o que a medula espinal faz sozinha. Olha lá.
Olha lá. Que bonito, né? Agora acho que eles vão destruir a medula espinhal, vai ficar um animal sem nada de sistema nervoso. Vão fazer a última incisão, destruir todo o sistema nervoso. E olha só, agora é um animal que faz o quê? É um animal que não tem mais a medula espinal e faz o seguinte, e ele faz uma paralisia flácida violenta, né? Porque ele não tem mais motoneurônio alfa, não é? Ele já não tem tronco, não tem medula espinal, talvez tenha um pouquinho de batimento cardíaco, porque o marca-passo vai mantendo ali, não é? Mas dali a pouco isso vai parar, tá? Dali a pouco ele não consegue mais sustentar isso, não é? E aí vai finalizando, não é? O, já estava tecnicamente morto, né? Mas vai finalizando seus batimentos cardíacos e terminando, né? Muito bem. Ó, um animal que não consegue se sustentar, não consegue fazer nada. Agora que nós temos os créditos, né? Vamos passar os créditos aqui. Os créditos têm que ser dados aos professores que fizeram essa aula. Meu muito obrigado, não é? Logicamente passou por todos os comitês de ética para a realização da aula. Tá? Essas aulas são importantes porque a gente não poupa animais, né, usando isso. Tem todos os colaboradores aqui, todos os créditos. Nosso muito obrigado aos colegas da FURG que fizeram essa aula e a gente pode comentar ela, pode trabalhar em cima dela e pode utilizar para muitas outras disciplinas. Tá bom? Muito obrigado a todos, não é? Aqui, ó. Bom, acho que era isso, pessoal. Se fica qualquer dúvida, não é? A gente tira nos nossos plantões de dúvidas ou por aí, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.